Nesse módulo, nós vamos falar sobre tributação na construção civil. É um assunto que ainda gera muitas dúvidas para os empreendedores, os construtores, os incorporadores e até para os próprios profissionais de contabilidade. Eu mesmo, no início da minha carreira empreendedora na construção civil, no mercado imobiliário, foi uma dor gigante que eu tive. A gente não encontrava uma contabilidade que era focada no assunto, acabava pagando mais impostos, fazia casa e que não conseguia tributar no final, que não era aceita ali a documentação. Então, passamos por muitos perrengues no início. Por isso que a gente tomou a decisão de fundar uma própria contabilidade aqui no nosso grupo e trazer profissionais com experiência na área da construção civil. Então, hoje, você não precisa passar o mesmo que eu passei. Você pode, se você está abrindo a empresa, você pode abrir aqui com a gente vai te dar todo o suporte da nossa contabilidade. O contato da nossa contadora vai estar aqui na descrição do vídeo para você falar com ela. Se você também tem uma empresa e está passando um perrengue aí com sua contabilidade, você pode migrar aqui para a gente que você vai ter um atendimento aí de especialistas na construção civil, na prestação de serviço, na construção para venda. Então você vai estar munido desses profissionais. Agora em 2026 iniciou a transição para a reforma tributária. Então muitas coisas vão mudar. Então mais do que nunca você precisa de ter bons profissionais para ajudar vocês nessas tarefas contábeis. Tá? Então nesse módulo aqui a gente vai falar muito sobre reforma tributária, o que mudou, o que entrou. Mas no final dessa aula aqui eu vou disponibilizar um curso com 7 aulas, são 7 aulas, ensinando vocês sobre tributação. Construir para vender, venda na planta, venda na PJ, venda na pessoa física. Então com essas 7 aulas aqui você vai ter um embasamento para vocês, pelo menos saber ali na viabilidade quanto que você vai pagar de imposto. Quando eu fazia minhas viabilidades lá atrás, eu não tinha uma contabilidade especialista, fazia uma viabilidade, quando eu ia vender a casa era outro imposto. Fazia uma viabilidade, quando eu emitia a nota era outro imposto. Isso aí gerou muitos prejuízos aqui para a gente na empresa. Então eu sei como é que é essa dor de quem está iniciando e não consegue contar com um profissional contábil especialista na área. E realmente a contabilidade na área da construção civil ela é muito cara, porque é algo escasso. Então quem está iniciando não consegue pagar uma contabilidade especialista e a gente trouxe aqui uma contabilidade acessível, que é exclusiva aqui para vocês que me acompanham aqui, que é meu aluno, que acompanha meu conteúdo, certo? Então vamos lá, no final dessa aula aqui eu vou deixar o link para vocês acessar o curso, para vocês entenderem como que funciona essa tributação. Nós temos 3 regimes tributários para trabalhar aqui com venda na planta, prestação de serviço, venda de imóveis, tá? Então a gente tem aqui o Simples Nacional, temos o lucro presumido e o lucro real. A maioria das pessoas que estão iniciando, inicia ali no Simples Nacional, mas nem sempre é a melhor saída, tá? Então precisa fazer um planejamento, você precisa estar com o contador, que a depender do seu faturamento, às vezes você não pode nem fazer Simples Nacional, ou a depender do seu faturamento, não vai compensar trabalhar com Simples Nacional. Mas é muito comum quem está iniciando ali, agora no setor, trabalhar com Simples Nacional. O lucro presumido para empresas que já estão um patamar de faturamento maior, ou que já quer trabalhar com corporação, algo do tipo. E o lucro real já é algo para grandes empresas, grandes consultoras. Então, não é aqui o nosso caso. Tá? Então, poucas empresas usam lucro presumido, empresas que são bem maiores mesmo, que eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer da aula. O Simples Nacional é um regime simplificado, ele foi criado justamente para atender pequenas empresas, então é um regime simplificado e unificado, voltado para microempresas, QME, e empresas de pequeno porte, EPP. Por exemplo, se você quiser fazer uma incorporação imobiliária, você não pode fazer no Simples Nacional, você já tem que ir para o lucro presumido. Detalhe, pessoal, incorporação imobiliária, aquela incorporação que você faz e vende na planta. Tá? Ah, Kleber, mas você ensina no curso aqui a gente vender na planta, então a gente não pode ser Simples Nacional? É outra coisa. A venda na planta que eu ensino para vocês aqui é uma prestação de serviço. Tá? A obra está no nome do cliente, você é um prestador de serviço, você é uma construtora que vai executar aquela obra pleitada por preço global. A venda na planta e incorporação imobiliária é diferente. O incorporador ele lança o projeto, os clientes compram ali e vai pagando. Isso não pode ser feito no Simples Nacional. O que eu ensino para vocês aqui dentro do curso, pode fazer
totalmente no Simples Nacional, não tem problema nenhum. Então são coisas diferentes que é muito comum para quem está iniciando ter essa dúvida, tá? E outro detalhe que é o limite do faturamento para a empresa do Simples Nacional é de 4,8 milhões de receita bruta anual. Então a gente tem essa margem aí, se você tem um planejamento de faturamento maior que 4,8 milhões, você já não pode ser Simples Nacional. Mas a maioria aqui das pessoas que estão iniciando, como eu falei, consegue adaptar o Simples Nacional. Porque muita gente, quem está iniciando, não vai fazer uma incorporação e quem está iniciando não vai faturar mais que 4,8. O que não pode compensar, às vezes, é a alíquota, porque o Simples Nacional é gradativo. Quanto mais você vai faturando, maior aumenta a sua alíquota de imposto, de recolhimento de imposto. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse estudo para ver qual que é mais vantajoso, Simples Nacional ou lucro presumido. Ok? Vamos continuar aqui. Aí a dúvida que muita gente tem, se vocês pesquisarem na internet aqui, a gente vai ter uma dúvida gigante. Eu tenho conteúdo aqui no meu YouTube falando se pode construir para vender no Simples Nacional, e tem lá meio mundo de contadores, meio mundo de construtores, de incorporadores perguntando se pode ou não. Sim, é possível construir para vender dentro do Simples Nacional, tranquilamente, é possível. E no material que eu vou deixar disponível para vocês aqui no link abaixo do vídeo, abaixo dessa aula aqui, vocês vão ver como que funciona a venda de um imóvel através do Simples Nacional. Então tem muita gente aí, principalmente contadores, que já falou: Kleber, é errado vender no Simples Nacional? Não, dá para vender, tá? Então fique tranquilo, a gente já vendeu várias casas, inclusive aí quem vai trabalhar com a Caixa ela aceita ali que você é Simples Nacional e comercializa a casa. Aqui são os anexos do Simples Nacional. A venda de Simples Nacional, de casas através do Simples Nacional, é faturada aqui no anexo 1. Tá? Então aqui temos a alíquota. Até faturamento até 180 mil, alíquota de 4%. Valor deduzido, nada. De 180 a 300 mil, alíquota de 7%. Não significa que você vai pagar aqui 7%, porque tem um valor a deduzir. E aqui nas aulas que eu vou demonstrar para você no curso de 7 aulas, você vai conseguir entender como é que funciona. Então, você precisa entender o cálculo aqui para você definir aí a alíquota que você vai trabalhar, certo? Temos também um anexo 4, que é o anexo da prestação de serviço, que a gente trabalha aqui quando vende na planta e empreitada por preço global. Que aqui também só vai aumentando. Ó, se você está faturando de 720 a 1.800.000, alíquota de 14%, mas tem um valor aqui a deduzir. Então você tem que considerar essa dedução, que eu ensino para vocês no cálculo aqui, no mini curso que eu vou disponibilizar para vocês aqui. Aí vem o lucro presumido. O lucro presumido, como eu falei, quem já está um patamar maior, certo? Então o lucro presumido é um regime tributário no qual a Receita estima o lucro, então já diz presume, né? Presumido. Estima o lucro de uma empresa considerando um percentual fixo da receita bruta, em vez de considerar o lucro real do negócio para a apuração dos determinados impostos. A Receita ela presume, você vai ter 50 mil de lucro, então em cima desse lucro você vai pagar tal. Também no mini curso eu ensino a calcular de forma clara essa questão do lucro presumido. No lucro presumido você paga impostos mensais, então os impostos mensais são qual? Imposto sobre serviço, ISS, de 2,5% a 5%, conforme a cidade ou serviço prestado. Programa de Integração Social, PIS, 0,65%. Contribuição para o financiamento de Seguridade Social com fins 3%. Tá? E sobre isso aqui, pessoal, eu preciso fazer para vocês aqui uma observação. Tá? Só um minutinho aqui que eu vou abrir aqui o material. Ó, PIS e CONFINS vão deixar de existir com a reforma tributária, tá? PIS, CONFINS e ISS, tá? Então, PIS, CONFINS e ISS vai deixar de existir e a gente vai ver conteúdo aqui mais à frente. Os percentuais que eu vou falar para vocês aqui não vai mudar nada. Então, PIS, CONFINS e ISS vai deixar de existir. No imposto trimestral, que é os percentuais aqui que não vai mudar, IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, 15%, sobre a presunção do lucro, e CSLL, Contribuição Social sobre o lucro líquido, 9%. No mini curso que eu vou deixar aqui, vocês vão estudar como que é a realidade hoje. Durante o módulo que o curso eu vou
adicionando conteúdo de como que vai ficar o novo cálculo. Mas para você entender que é o novo cálculo, você precisa da base lá do mini curso que eu vou disponibilizar para vocês, ok? O lucro presumido ele é para empresas que faturam até 78 milhões, então se a empresa passou de 78 milhões, ela já tem que ir para o lucro real. O lucro real é onde a tributação é baseada no lucro líquido efetivo da empresa, ou seja, a receita menos os custos e despesas dedutíveis, é como se fosse ali ganho de capital na pessoa física, né? Pessoa física a gente tem, eu fiz uma casa por 300, vendi por 400, tem 100 mil de lucro ali, eu vou pagar 15% em cima de 100 mil, 15%. O lucro real é assim. Só que é algo para empresas maiores, né? Empresas que faturam aí mais de 78 milhões, é algo que também requer uma gestão muito grande da empresa, tudo isso precisa ser comprovado, porque se não for o lucro fica muito alto, você vai ser tributado em cima do lucro. Os impostos também são trimestral ou anual, então tem RPJ 15%, contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. E tem um mensal, que é o Imposto sobre Serviço, ISS, de 2,5% a 5%, conforme a cidade, também parecido lá com o lucro presumido. Então o PIS e o COFINS, tá? Que vai deixar de existir aí, que nós temos aí novos impostos. Então, isso aqui é a introdução de tributação na construção civil. Dentro do mini curso que vocês vão conseguir aprofundar, fazer os cálculos. Se tiver alguma dúvida, comente lá abaixo da aula ou volta aqui na aula aqui dentro do curso e comenta. E nas próximas aulas a gente vai trazer aí o que vai mudar aí da tributação com a reforma tributária. O que muda para quem constrói para vender, quem constrói na pessoa física, quem constrói na PJ, certo? Se você se interessa por esse assunto, quer saber mais sobre esse assunto, deixa um comentário aqui e não deixe também de entrar em contato com a nossa contabilidade, tá? No início da sua carreira aqui no mercado imobiliário, você precisa ter bons profissionais que vão te auxiliar aí a maximizar seus lucros, minimizar seus impostos, né? Então, porque não quero passar o que eu passei lá, pagava mais impostos, menos lucro, certinho? Te encontro na próxima aula, até lá!